Olá, vocês estão no curso de Gestão de Riscos em Projetos e Obras, Unidade 3, Aula 9, um produto da Ecos Consultoria e Desenvolvimento. E nessa aula, especificamente na Unidade 3, nós precisamos abordar dois momentos sobre a reavaliação do cronograma e do orçamento do projeto. Em resumo, na unidade anterior, apresentamos uma introdução à análise de riscos com uma abordagem qualitativa, uma classificação, um grupamento e uma priorização. Agora vamos trabalhar uma análise quantitativa, métodos que venham a dar números, gerar valores que facilitem o entendimento inicial das incertezas e dos riscos de sucesso do projeto, e que também permitam a reavaliação do plano de tempo e a reavaliação do plano de desembolso, aqui chamado de reavaliação do cronograma e reavaliação do orçamento. Em dois momentos vamos abordar isso. O primeiro, pela abordagem quantitativa que a técnica de Monte Carlo nos oferece, e um segundo momento, ainda nesta unidade 3, uma abordagem sobre três cenários diferentes, que é algo similar à técnica de Monte Carlo quando estudamos três opções, três pontos a serem considerados, mas com uma acurácia maior dos resultados. Todas essas informações têm o objetivo de nos levar ao melhor controle do projeto, à melhor prospecção e previsão de resultados. Então, nesse momento, a análise quantitativa está trabalhando a análise probabilística e os modelos de simulação especificamente de Monte Carlo. São tradicionais, são bastante difundidas aqui no Ocidente e a maioria das ferramentas traz como principal método de avaliação quantitativo essa abordagem probabilística. Mais detalhes sobre esse assunto nós encontramos no material didático fornecido como apoio ao nosso treinamento. Mas como estamos falando da análise quantitativa dos riscos, é importante lembrar que depois que estudamos as técnicas de Monte Carlo, que são técnicas basicamente de simulações de ocorrência de eventos e valores, nós verificamos que algumas outras técnicas complementares foram desenvolvidas. A Latent Hypercube é uma técnica que melhora o resultado da técnica de modelagem de Monte Carlo. E outra técnica também, não muito afeta a análise de riscos de projeto, é a análise da árvore de decisão, Decision Tree. Ela é muito mais conveniente para análise de investimento, tomada de decisões, não especificamente para quantificar o nível de incertezas que nós temos dentro de uma empreitada, dentro de uma obra ou de um projeto. Como análise quantitativa, como já foi dito, existe também uma técnica de três cenários, que nós vamos discutir tanto no material didático como na aula 10, que é o segundo momento da unidade 3 do nosso treinamento aqui. Não podemos deixar de apresentar o processo de avaliação e quantificação dos riscos que o De Giles, do grupo Planning Projects, apresenta, o Planning Planets, apresenta para a gente. Dentro do item 4.4, eles identificam como parte da avaliação da gestão do risco, da avaliação dos riscos, eles avaliam a quantificação dentro de um processo de tendo entradas, procurando resultados, e eles avaliam essas técnicas especificamente com foco em Monte Carlo. Eles trabalham, inclusive, um valor monetário esperado, que o PMBOK e outras referências não são tão assertivas. Mas, de qualquer forma, esse material é disponível, ele é liberado pelo Planning Planets. O PMBOK ele trata desse assunto de gestão de riscos também. E aqui em particular, a gente chama atenção que para fazer uma avaliação
da quantidade dos riscos do projeto, nós temos entradas em um processo de trabalho onde procuramos os resultados. Da mesma maneira, o modelo de entradas e saídas acontece dentro do DeGiles. Nós temos o registro dos riscos, ou seja, os riscos que foram identificados como elementos a serem quantificados. Temos a avaliação de riscos de oportunidade, riscos inseguros, e temos também as tolerâncias como entrada principal. 4 elementos são apresentados no DeGiles: a lista de riscos, os registros e as oportunidades que aparecem como apoio a essa decisão. E o quarto seria a tolerância. Quando a gente vê as entradas do PMBOK, a gente pode entender que nós temos outras entradas interessantes. Além da lista de riscos identificados, nós temos o plano de gestão de riscos, que seriam as diretrizes que vão nos orientar como vamos desenvolver essa avaliação quantitativa. Temos o plano de prazos, o plano de cronograma do projeto, o gerenciamento do cronograma e o gerenciamento dos custos, dos gastos. Então, nós temos que, além dos envolvidos, e aqui a gente pode dizer que existe dentro da organização alguma informação dos envolvidos e das suas tolerâncias, das suas referências internas, nós temos como informação importante as diretrizes de trabalho para nós pensarmos em como vamos quantificar, como vamos desenvolver, que técnica vamos usar, que ferramenta vamos usar, como também chama a atenção aqui 2 planos básicos. Eu não diria que são os únicos, mas com tanta coisa para ver, pelo menos imprescindível seria termos o plano de gestão do cronograma e o plano de gestão dos custos do projeto. O IPMA ele aborda de maneira semelhante no que diz respeito ao conceito, mas sem aquela preocupação de entradas e saídas. Ele apresenta as áreas de conhecimento, os conhecimentos necessários e apresenta também as habilidades ou técnicas. Então ele chama a atenção que os riscos podem ser classificados, os cenários de planejamento devem ser conhecidos, a análise de sensibilidade deve ser administrada. Então, os guias que foram apresentados, tanto o DeGiles como o PMBOK, como o ICB-4, no caso a versão 4 do ICB, o Individual Competence Baseline do IPMA, eles estão sinérgicos nesse ponto. É bom informar que o nosso guia do PMI está na sua 6ª edição. E nessa 6ª edição, no momento da gravação dessa aula, o grupo de execução ganha um processo novo, ou seja, a resposta aos riscos, a atitude para diminuir os problemas ou antecipar os problemas, ele tem uma ênfase e ele é alocado, ele é chamado durante a execução. O DeGiles já falava sobre esse aspecto. Então, estamos falando aqui de 3 guias e a última versão do PMBOK, que se afina cada vez mais com os restantes dos outros guias. Essa figura foi extraída do DeGiles, do The Planning Planet, e mostra que a proposta de avaliação de riscos quantitativo, no caso falando, a avaliação e a priorização, ele passa principalmente pelas informações do time do projeto e também pelos aspectos organizacionais, pela informação e pelas diretrizes da organização. Temos então premissas e recursos e orientações que vêm do plano de projeto, e aqui a gente traduz isso como entradas a partir do time do projeto,
com considerações específicas do projeto, como também nós temos a informação histórica, as lições aprendidas da equipe ou da organização, como também nós temos os ativos, o conhecimento, o patrimônio intelectual da organização que contribui para que as informações sejam processadas de maneira adequada. Processadas de maneira adequada é com orientação de como utilizar, que técnica utilizar, que ferramenta utilizar, que limites considerar, que faixas de classificação considerar, coisas que temos visto até aqui. Mas aqui, em particular, as saídas do Descartes são muito mais técnicas, são mais interessantes, elas apresentam elementos mais atraentes, como se fossem gráficos de dispersão, histogramas probabilísticos, gráficos de tornado, o que dá uma aparência bastante ficciosa, uma ficção a todo o resultado. Mas, administrando os resultados de maneira adequada, elas não são uma ficção. Elas são uma proposta, são uma avaliação criteriosa de forma quantitativa, de forma numérica, uma forma mais matemática de comprovar os impactos que essa avaliação está trazendo. E aqui, como entrada, nós já comentamos o cronograma, prazos e também o plano de desembolso. Nós precisamos administrar as análises quantitativas para trazer para as equipes de gestão, para os administradores, para os líderes, a melhor informação para a tomada de decisão. Não fica uma avaliação classificada como maior e menor, mas fica uma classificação matematicamente mais compreensível e comprovável. Nós já passamos por esse slide diversas vezes e vamos continuar esse tipo de abordagem até o fim do treinamento. Não existe um trabalho sem a presença da técnica e das melhores práticas desse trabalho, senão estaremos fora do profissionalismo, entrando numa forte tendência ao amadorismo. Mas o processo de trabalho aqui continua sendo repetido da seguinte maneira: precisamos ter entradas sólidas para que tenhamos resultados adequados ou minimamente aceitáveis. Porque toda técnica e toda ferramenta que trabalha esses dados de entrada, com certeza, perdem, deturpam, alteram alguma coisa. Não há um 100% de rendimento para a garantia das saídas. Então, mais uma vez, apresentamos 3 elementos, dentre outros que existem no mercado de trabalho, na literatura, nas práticas. Apresentamos o The Guild, que é do Planning Planet, que tem uma abordagem bastante prática. Falamos sobre o PMBOK, na sua última edição, em revisões constantes, apresentando as melhores práticas de gestão, não especificamente para obras e empreendimentos de construção, mas que tem a mesma linha de entendimento de que o que é que será transformado, ou seja, a lista de trabalho, a lista de registros de riscos, os campos e atributos que já foram preenchidos, as classificações, o que vai ser transformado e alguns insumos extras. Os insumos são as diretrizes, os conhecimentos adquiridos pela organização, são as regras de trabalho, são os planos de tempo e os planos de desembolso de custos, ou seja, os prazos estimados e os custos estimados como insumo que serão trazidos para serem trabalhados pelas técnicas que nós vamos comentar aqui, técnicas quantitativas, e que vamos transformar no resultado. E o que se espera? Se espera não uma lista de risco matematicamente definida ou probabilidade de alguns riscos, mas o que se espera é que o trabalho que está sendo feito em cima de todo o processo de identificação de riscos,
classificação dos riscos ou até mesmo das oportunidades, o que se espera é que esse material que até então foi produzido seja mais uma vez refinado e que o seu resultado traga informações que sejam interessantes, suficientes e convincentes para a tomada de decisão. O que vamos fazer em função desses resultados se reflete numa resposta, nesse caso, às incertezas. Se reflete numa resposta a como eliminar ou reduzir essas incertezas para que os prazos, os custos, que foram as entradas que a gente admitiu aqui, que eles sejam mais precisos e mais seguros. Retira a incerteza, aumenta a segurança. Que os custos estimados ou que os valores finais fiquem mais precisos e seguros. Então, o que se espera é que essa análise quantitativa traga elementos e números que reforcem ou que embasem as decisões. As decisões de escolha de onde investir, como investir, para garantia dos prazos e dos custos do nosso projeto. Temos que agregar algum valor ao nosso trabalho por conta desse processo. Apenas apresentar gráficos, apenas apresentar histogramas ou coisas como foi comentado anteriormente, como se fosse uma ficção, não vão garantir resultados. Fica bonito de se apresentar. Toda ficção ela é bonita, mas aqui nós pretendemos ter resultados responsáveis por conta desse entendimento. Quando nós falamos que a entrada é o plano de gestão de tempo, ou do cronograma, ou plano de gestão de custos, ou um plano de desembolso, nós estamos tentando assegurar maior confiança a essas duas grandezas, a esses dois parâmetros. Mas nós temos também a qualidade do projeto, a qualidade da obra, os requisitos de qualidade, nós temos a administração dos recursos, nós temos a administração dos contratos. Então, nas entradas que nós colocamos aqui, nos restringimos a dois parâmetros: tempo, prazo, custo, desembolso. Então, nós precisamos, pelo menos com essas duas informações básicas, trazer resultados adequados. Seria dizer que, no nosso exemplo tradicional, a madeira processada pela carpintaria resultaria num telhado. E aqui vamos tentar quantificar, probabilisticamente, pela técnica de Monte Carlo, quão grave é o risco de uma atividade ou da outra, mas especificamente, numericamente falando, especificamente nos números, quão maior é um em relação ao outro e quanto maior é o seu impacto no prazo ou nos custos em relação ao outro. Para isso, nós continuaremos trabalhando os nossos documentos. O nosso documento principal, que é o registro dos riscos, uma planilha de riscos e atributos, que está sendo preenchida e completada ao longo de todo o nosso trabalho, que é a entrada, também será a saída. E a saída aqui, a partir da entrada que nós já construímos, dos valores e das informações que nós já construímos, a saída aqui é os dados quantitativos, com a sua repercussão no orçamento, com a sua repercussão nos prazos e, por conta disso, com as propostas de lastros de tempo, com as propostas de custos adicionais para a garantia da preservação dos prazos e com os custos adicionais até mesmo para a garantia de um custo final mais preciso. E aí nós vamos falar mais à frente das reservas de contingência. Então, reservas de custos, reservas de tempos e prazos são elementos que vão ser preenchidos nessa entrada que aparece em branco e que ao final do nosso processo aparecerão preenchidas com
elementos de qualidade, não elementos de ficção. Dentre as técnicas que são elencadas pelos diversos guias e que, repito mais uma vez, estão apresentadas também no nosso material didático, de forma sumária e compilada, nós já comentamos sobre a coleta de dados, a distribuição probabilística e falamos alguma coisa sobre as técnicas das análises quantitativas. Agora, a gente poderia lembrar que todas essas orientações e todas essas informações da equipe de planejamento e gestão de riscos, ela está previamente anotada no plano do projeto. O plano do projeto não nasce pronto sem ter passado por todas as equipes. Então, quando nós falamos sobre o plano de gestão dos riscos do projeto, ele deve trazer dentro da sua proposta as diretrizes, orientações, a formação da equipe, os critérios, as habilidades e também deve trazer quais são as ferramentas, quais são as técnicas, quais são os softwares que nós precisamos fornecer para a equipe de gestão de riscos para que ela possa promover a coleta dos dados, para que ela possa entender que tipo de distribuição probabilística, que é por questão de conhecimento histórico da organização ou dos próprios especialistas que estão envolvidos, e também para debater, no primeiro nível, quais as técnicas que existem de análise e quais as técnicas que deverão ser utilizadas pela equipe. Então, o que nós vimos falando até então, no nosso trabalho de construção do entendimento da gestão, elas devem ser elementos que municiem a criação de um plano de gestão de riscos. Mas é claro que toda a ideia primária deve vir do plano de gerenciamento de projetos. Nele deve existir as orientações primárias para que a equipe desenvolva o seu trabalho e detalhe o seu trabalho nessa construção. Da mesma maneira que nós recebemos o plano de gestão do cronograma e o plano de gestão dos custos do projeto, que foram produzidos a partir das diretrizes do plano geral de gerenciamento do projeto, aqui o plano de gestão de riscos está sendo construído ou está sendo entendido por conta dessas informações. Como pode ser visto, nós apresentamos algumas técnicas aqui. E o valor monetário esperado é destacado pelo The Guild, do Planning Planets, e também pelo IPMA. E o valor monetário esperado deve ser considerado aqui no entendimento um pouco mais cuidadoso. Quando nós temos a proposta dessa técnica de multiplicar o valor que nós estimamos por conta de um atraso ou por conta de um sobrecusto e depois nós estimamos a probabilidade desse evento acontecer, nós devemos lembrar que aqui eles comentam que a probabilidade pode ser obtida pela fórmula PERT, que são 3 elementos numa média ponderada, simplificando a média da área quadrada de uma curva normal e etc. Ou pegar até curvas de avaliação probabilística com P50, peso 50, peso 85, trazendo assim um subjetivismo, uma arbitrariedade no valor da probabilidade que vai se atribuir para aquele evento de risco. Então, no número 1, a quantidade, o valor ou o impacto monetário, expresso sempre em termos monetários. Esse valor, ele aqui é apresentado como a estimativa do custo do problema acontecer. E ele alerta também que pode ser calculada por uma fórmula PERT ponderada ou de alguma outra maneira, mas o nosso objetivo no método de Monte Carlo é fazer avaliações probabilísticas por simulações
em função de parâmetros que são previamente conhecidos na distribuição probabilística dos eventos. E quando a gente analisa a proposta aqui do valor monetário esperado, tem muito subjetivismo, muita arbitrariedade na escolha desses pesos e dessa maneira de cálculo. Então, é conveniente entender o que o plano de gerenciamento de projetos fala sobre isso e o que o plano de gerenciamento de riscos permite à equipe usar nesse tipo de técnica. Então, como já dissemos, o plano de gerenciamento de riscos traz as diretrizes de trabalho da turma de planejamento de risco. Esse tipo de informação, esse tipo de metodologia de cálculo do valor monetário esperado deve existir no plano de gestão de riscos, ou, pelo menos, deve ser orientado, seu uso ou não, no plano de gerenciamento do projeto. E o valor calculado está ligado à multiplicação de duas colunas, atributos que nós estamos construindo. Mas lembrando que o assunto está em função da priorização e não de tudo que acontece ou de todos os eventos. A produtividade, o melhor uso da equipe e do tempo e dos recursos da equipe estão ligados a um processo de trabalho. E nós já passamos por uma priorização, por uma classificação, pela escolha dos riscos mais significativos, pelo menos na primeira rodada de avaliação. Então, para a aplicação de qualquer metodologia de cálculo quantitativo ou probabilístico, os esforços devem ser direcionados aos riscos priorizados, aos riscos que foram destacados para trabalho por conta do seu impacto maior na primeira análise de sensibilidade, na primeira análise qualitativa. Quando nós falamos modelagem e simulações, nós estamos querendo dizer que estamos falando sobre apresentar pela metodologia probabilística os limites. E a modelagem aqui está ligada à metodologia de Monte Carlo. E a metodologia de Monte Carlo, de imediato falando assim, sem nenhuma apresentação, diz: temos que ter durações menores e mais baixas ou mais otimistas, e durações e prazos mais altos e mais pessimistas. E temos também que ter o mais provável. Em função disso, calculando o pior caso, teremos a produção do projeto no maior prazo e aqui também trazendo uma extensão para os outros parâmetros como o custo. Isso tudo porque nós temos uma lista extensa dos riscos que foram levantados, priorizados e que vão impactar, nesse caso do exemplo, em prazos maiores. Então, de forma bastante simplista e sem entrar em detalhes, essa história de aplicação de um método de Monte Carlo consiste em trazer para uma data ou um prazo mais provável os seus limites mais altos e mais baixos. E ainda alguns até apresentam a possibilidade de fazer com que as simulações atendam uma distribuição beta, uma distribuição triangular. Dessa forma simplista, assim bastante resumida, poderemos dizer que já estamos entendendo o que é o processo ou a metodologia de cálculo de simulação por Monte Carlo. Mas para quem já acompanhou o nosso trabalho até aqui e tivemos um momento de estatística onde colocamos a estatística para trabalhar para a engenharia, verificamos que a partir da anotação de tempos de construção, tempos de ensaios, anotações históricas dos ensaios praticados, das construções praticadas ou dos projetos produzidos, conseguimos identificar historicamente diversos tempos de produção.
os tempos que mais acontecem ou que mais aconteceram, lembrando que são objetos de estudo semelhantes. Construção de rodovia, ou construção de prédios com as mesmas características. Por conta desse tipo de repetição, nas mesmas condições ambientais, organizacionais, digamos assim, conseguimos fazer um histórico e, pelo que nós já vimos até agora, entender que a distribuição beta, triangular ou qualquer que seja a distribuição acontece pelas medições. Então, já estendemos um pouco mais aquela simplicidade de baixo, alto e mais provável, pessimista, mais provável e otimista. Lembrando que o PERT é uma simplificação da distribuição probabilística. Mas aqui nós estamos trabalhando já a extensão desse conceito. Nós temos prazos maiores, historicamente comprovados, e prazos menores, historicamente comprovados. E quando nós formos simular ou modelar, o modelo será mais preciso do que apenas um entendimento superficial e a simulação trará resultados mais robustos e mais reais ou concretos, vamos dizer assim, do que se fosse apenas para preencher informações em um aplicativo ou um software. Baseado nisso que nós falamos, vamos voltar à ideia do Monte Carlo. O método de Monte Carlo ele foi desenvolvido porque as pessoas perceberam, os estudiosos perceberam que se você faz a mesma coisa várias vezes e com uma contribuição do acaso dentro dos parâmetros que regem essa produção, é possível entender que existem probabilidades ou elementos que nos levem a concluir com mais precisão os resultados. E aqui no caso, se nós falarmos na teoria dos jogos e usar o dado, que o dado seria um elemento bastante aleatório, ao jogar um dado, você tem 6 possibilidades. E se for um dado balanceado, não vicioso, e aqui devemos ressaltar balanceado e não vicioso, da mesma maneira que nós estamos tentando aplicar a técnica balanceada e não viciosa, e sim entendendo como ela funciona, nós vamos ter resultados iguais para os 6 lados do dado. Os mais minuciosos poderiam dizer que mais tinta para pintar 6 círculos de um lado fariam o lado pesar um pouco mais que o lado que só tem um círculo pintado. Mas a contribuição dessa quantidade de tinta, a quantidade de massa agregada, não é significativa para tornar o dado vicioso. Mas lembrando aqui, o dado, ao ser jogado, traz a mesma probabilidade para cada um dos seus lados. E uma análise de jogar 2 dados, 3 dados, dá uma distribuição probabilística que talvez traga uma tendência maior de soma dos seus lados, de soma dos pontos, ser desequilibrada em relação ao todo. Então, por conta dessa teoria de tentar repetidamente e analisar o que acontece pela estatística dessas reproduções, é que o método de Monte Carlo precisa de elementos não viciados. Aquele que montar um dado e construir um dado com os elementos da esquerda da nossa tela, terá com certeza algo bem mais justo e com resultados mais reais do que aquele que usar o modelo da direita para montar um dado, onde provavelmente nunca teremos resultados baixos. Devemos escolher a ferramenta, devemos escolher as referências e devemos escolher a metodologia
que traga de forma justa a aplicação da metodologia de cálculo e simulação de Monte Carlo. Caso contrário, teremos coisas díspares como resultado. Dessa maneira, nós vamos simular aqui, de forma justa, duas simulações do mesmo objeto, aplicando uma distribuição beta e uma distribuição triangular, supondo que nós temos as referências sólidas do tempo mais baixo, do tempo mais alto das atividades. Mas estamos em dúvida se devemos aplicar uma distribuição beta ou triangular dentro de um aplicativo, dentro de um software. E com isso ver se há um desvio de realidade ou uma tendência de diferença entre as duas simulações. O aplicativo aqui é o Spider Project na sua versão Professional, embora a versão gratuita de 200 atividades também faça isso. E colocamos aqui aqueles 3 elementos da nossa estrutura de trabalho, do nosso projeto. Colocamos aqui a duração, iniciando agora, por exemplo, no dia... Vamos ver aqui, 1º de junho, 1º de julho. Calculando, nós encontramos aqui a programação de trabalho mais prevista, mais esperada, no caso, prevista mais esperada. E a gente encontra aqui que nós temos, por experiência e informações da organização ou pela especialidade dos envolvidos, nós temos esses limites inferiores de mais baixo, o tempo menor e o tempo maior. Então, nossa dúvida é se haverá alguma irregularidade, algum desvio, alguma inconveniência em misturar as distribuições. Vamos ver aqui, se nós colocássemos a mais provável igual à duração que nós estimamos e repetíssemos as durações pessimistas ou as mais baixas, no caso aqui otimistas, as mais baixas, e as pessimistas como a mais alta. E vamos simular no método simulação Monte Carlo, ajustando para que os cálculos sejam feitos com uma distribuição probabilística entre o menor e o maior em função de uma distribuição triangular. E vamos pedir para que ele calcule todos os parâmetros do nosso projeto, para que de forma didática a gente possa fazer a avaliação desses resultados. Eu vou pedir aqui 1000 interações, são 1000 simulações, e a técnica de Monte Carlo ela prevê calcular o mesmo projeto N vezes e a partir dos resultados que ele encontra de término, de custo, de esforço, de prazos, ele comparar essas 1000 referências de custo, essas 1000 referências de prazo e analisar dentro de uma distribuição qual é o nível de probabilidade daquilo acontecer. Então, vamos simular, ignorando se a curva é triangular realmente, ou se ela é beta realmente, ou se ela é log normal. Aqui nós temos 3 tipos de distribuição probabilística. Vamos ver se ajustando isso, nós temos diferença de resultados. Analisando, e antes de analisar, eu preciso pedir para que ele considere que todas as variáveis, todas as atividades terão a análise anotada para futura consulta. Todo mundo então sim, todos esses elementos aqui serão preservados e serão calculados.
Vamos pedir para que ele analise com 1000 simulações. Concluiu, levou menos de um segundo e vamos ver os resultados na própria ferramenta. O nosso projeto, 6 dias de projeto, 20 dias de construção e 15 dias para ensaio. Vamos ver a elaboração de projeto pedindo a distribuição probabilística pelo método de Monte Carlo para duração em dias. Então vamos ver aqui que daqueles 1000 valores, 6 dias dá uma taxa de 26% de probabilidade, ou seja, 6 dias ele tem um ponto de maior recorrência, de maior aparecimento. Por outro lado, 4 dias é menos, 4,5, 5 e por outro lado, 11 dias é bem pouquinho. Então, 4 dias foi medido e é histórico e é real. 11 dias é medido, é histórico e é real. E aqui na nossa simulação, pedindo para fazer isso 1000 vezes, o projeto tem uma chance na distribuição triangular, e aqui a gente não consegue ver o triângulo, porque nós estamos vendo apenas 1000 interações, 1000 simulações. Nós não temos um triângulo claro aqui para 1000 interações, mas ele levou em conta essa proposta de distribuição. Nós temos aqui 28,4%. Se nós tivéssemos feito não com a triangular, mas com uma beta, os 28,4% seriam transformados em 37,4%. Então, se nós anotarmos isso, teremos que de 28 para 37 é significativo. O uso de uma distribuição tipo A contra o uso de uma distribuição tipo B nos trouxe não 28 e 29, foi 28 e 37. Se nós estamos falando em dias, talvez um dia a mais, um dia a menos não seja relevante. Mas se nós estivermos falando numa cifra de custos muito alta, de 28 a 37 são quase 10% a mais ou a menos, dependendo da escolha errada. Para tirar uma prova mais precisa, nós vamos refazer a análise de risco, pedindo para fazer 10.000 interações, para ficar uma coisa mais precisa, no nível de uma distribuição probabilística triangular. Nós temos, então, um tempo de 6 segundos e podemos ver que os resultados da distribuição probabilística pelo método de Monte Carlo triangular está parecendo mais com triângulo. Nós temos mais informação, mais tentativas, e nós temos aqui um triângulo bem mais parecido com um triângulo. E aqui nós temos 26,9%, ou seja, não é 28, é 26,9%, vou botar 27. 27 para um triângulo e, se nós refizéssemos para uma beta, de 27 nós vamos passar para outro valor. Será que nós teríamos 10% de erro ainda? De diferença ainda? Vamos verificar. Distribuição probabilística, Monte Carlo, da duração. Aqui a figura parece mais com uma distribuição beta, beta-pert.
porque nós temos mais elementos, e de 27 para 38 nós estamos com 11. O desvio ficou um pouco maior. Claro que poderíamos repetir isso para 100 mil interações, levaria cerca de 1 minuto, e veríamos com mais precisão, veríamos com mais detalhes essa diferença. Mas de 27 para 38 já é uma resposta para a nossa pergunta que atende. A escolha do nosso perfil de distribuição é relevante ou não é relevante? Mesmo com resultados históricos, medidos, aferidos, anotados, sendo um capital intelectual, sendo um patrimônio da empresa ou da equipe, não saber usar ou isso ou aquilo como distribuição trará diferença na avaliação dos resultados. O gráfico que nós estamos mostrando foi retirado do DGAL do Project Controls, do Planning Planet. E ele mostra uma distribuição com perfil de distribuição normal e um desvio padrão à frente, um desvio padrão atrás. Mostra que de forma acumulada nós temos uma matemática bastante simples de entender, de percentuais de acúmulo e de percentuais de chances. Quando nós analisamos os resultados que nós acabamos de montar de forma ilustrativa no aplicativo, a gente pode entender que essas simulações nos orientam que nível de lastro, que nível de segurança, que nível de aumento de recursos financeiros nós precisamos incluir no projeto para aumentar as chances de sucesso. Vamos olhar isso na ferramenta com os resultados que nós já conseguimos, com o resultado que nós já simulamos. Nós verificamos aqui que cada uma dessas atividades, ou cada um desses subprojetos, ou cada um desses produtos afetados pelos riscos, tiveram um percentual de certeza diferente. Vamos olhar o percentual de incerteza do projeto, ou da produção do projeto, especificamente aqui analisado na sua duração de produção, seu prazo de produção, pela metodologia do Monte Carlo. E estamos aqui com uma distribuição beta, e que mostra que para 6 dias, as chances de sucesso ou as chances de acontecer são da ordem de 36%. Em função do plano de gerenciamento do projeto, ou em função do que é apresentado no gerenciamento dos riscos do projeto no seu plano de gestão de riscos e das suas orientações, pode-se dizer que a análise dessa entrada, que é o cronograma, é o plano de tempo do nosso projeto, essa análise se mostrou pouco forte, se mostrou pouco aderente aos interesses. Os interesses são acabar no prazo. Com esse tipo de histórico, é muito pouco provável que esse projeto acabe no prazo. Se pegarmos a contribuição de segurança de cada um, podemos analisar o projeto nas suas durações e verificar que os 41 dias não significa 100% de certeza, pelo contrário, significa 31% de certeza. Então, por mais técnicas de elaboração de cronograma que tenha sido aplicada, por maiores das técnicas de produtividade, reflexo de montagem de composição de custos que possa ter sido aplicado na gestão do cronograma, o fato da informação 4 a 11, 18 a 25 e 11 a 19 diz que 41 dias de prazo para a execução do projeto não é uma verdade. Então, aqui nós estamos com duração.
41 dias está na ordem de 31%. Se nós arrastarmos aqui por simulação, podemos procurar quantos dias reflete 100%, ou seja, 50 dias, que seria a soma de todas as piores condições. Se nós admitirmos administrar alguma coisa como segura da ordem de 80%, nós devemos dizer que o projeto não pode ter como contrato 41 dias. Devemos dizer que ele tem que ter 44 dias e meio, 45 dias. Então, ao invés de 41, que dá 30% de certeza, assinar com 45 aumenta para 81% de chance. Ou 87%, 88% de chance. O objetivo, então, da simulação é que, a partir do histórico e da simulação alcançada por diversas tentativas, diversas simulações de realização desse projeto, como se fosse futuro, nós vamos encontrar que, acumuladamente, o melhor prazo para garantir isso seria 45 dias. Por outro lado, vamos ver isso mais tarde, que essa percepção de segurança ela pode ser aumentada da seguinte maneira: se nós, entendendo os riscos do produto-projeto, entendendo os riscos que atrapalham a elaboração dos projetos, se nós fizermos alguma coisa, fazer alguma coisa é ação a favor do projeto. Se nós fizermos alguma coisa a favor de eliminar as ameaças, e vamos dizer que em 2 dias faremos alguma coisa que garante que não vai ser 11 dias, que garante que vai ser no máximo 6 dias e meio. Ou seja, fizemos alguma coisa, gastamos recursos humanos, gastamos equipamentos, contratamos seguro para que os parâmetros da simulação de Monte Carlo sejam reajustados. Com isso aqui, as chances de fazer em 6 ficaram, mesmo que de modo pessimista, mais fortes, 6,5. E no caso de ótimas sinergias astrais, ele até acontece em 4. Com essa informação, fazendo alguma coisa em favor do projeto, o nosso projeto aqui, de 41 dias com 30%, talvez tenha uma nova face, talvez tenha um novo cenário. Vamos ver se a gente consegue, de 31%, fazer com que o nosso projeto tenha maior segurança. Nosso projeto, então, pela simulação probabilística de Monte Carlo, vai trazer uma duração de 41%, já passou para 43%. Saiu de 31% e passou para 43%, e alguém dirá, 43% de segurança, dentro das diretrizes, dentro das propostas organizacionais, dentro da nossa história, não são aceitáveis como seguro. Então, mais medidas devem ser tomadas. Se nós estamos analisando os riscos prioritários desse e desse, porque eles foram previamente classificados como necessários, então, talvez tenhamos que ter uma ação a favor da construção. Significa dizer que nós faremos... Onde está aqui? Aqui. Errei. Aqui é a ação a favor da construção. Essa ação, que vai levar 2 dias, vai demandar recursos,
ela deve melhorar a minha condição. Então, em vez de 25 na pior condição, analisando todos os problemas, eu vou ter que aqui praticamente 20 dias. Talvez até consigamos, por uma sorte, fazer em menos, mas estamos aqui com uma garantia. Eu gastei recursos humanos, materiais, equipamentos e financeiros. Eu aumentei minha equipe com recursos humanos, financeiros e talvez equipamentos para fazer com que esses limites, em função dos riscos que foram entendidos e das respostas, permita reajustar o modelo que eu estou usando para a metodologia de cálculo probabilístico de Monte Carlo. Mais uma vez, 43%. Agora, talvez nós tenhamos alguma coisa melhor. Por quê? Porque nós investimos medidas para reduzir os riscos. Colocamos um capacete na construção e colocamos um capacete no projeto, reduzindo os riscos de acidente. Vamos ver então para onde foi para 60%. Ou seja, com duas medidas, com recursos extras, com ações extras, e já comentamos sobre essas ações extraordinárias, nós conseguimos sair de 31% para 60%. Não chegamos talvez a 80%, mas dentro da simulação da metodologia proposta pelo procedimento de Monte Carlo, nós estamos mostrando que os parâmetros originais, históricos, estão sendo reajustados para mais próximo do que nós precisamos por conta de ações que nunca foram tomadas na história de compilação de dados históricos. Porque todas as informações que nós obtivemos foi por um trabalho realizado sem nenhum cuidado com a mitigação ou com a redução dos riscos. Aqui, nesse caso, em função do histórico e com o entendimento de ações protetoras, mitigadoras, nós estamos mudando os parâmetros históricos. Ou seja, nós estamos melhorando a condição de segurança. 31 passou para 60 e a simulação de Monte Carlo está servindo para mostrar esse aumento de segurança, levando em consideração tudo que já foi comentado até aqui. Históricos reais de projetos semelhantes. Entendimento da probabilidade e da distribuição probabilística de cada tipo de atividade, pacote ou desenvolvimento. E com a ferramenta, que é apenas uma expressão matemática das simulações, nós teremos condição de dizer e provar que, por simulação já bastante reconhecida de Monte Carlo, aplicar isso e isso aumenta a segurança. Por outro lado, se nós apresentássemos aqui a outra variável, qual é a outra variável? É a variável custo. Até então não falamos que impacto essas ações protetoras trazem ao projeto de forma negativa. Só apresentamos que impacto as ações corretoras de prevenção trazem de forma positiva. Subimos de 31% para 60% a segurança. E se nós tivéssemos aqui um custo para cada parte do nosso projeto, da nossa obra, nós teríamos com certeza o custo total original. Com as ações que nós colocamos, provavelmente o custo original não será mais o mesmo. Saímos de 3.000 para 3.150. Ou seja, aumentamos a segurança do nosso
projeto no que diz respeito a prazo, mas aumentamos o custo do projeto, ainda em desenvolvimento, esse custo do projeto. Lembrando que nós temos dois insumos básicos: plano de gerenciamento de cronograma e plano de gerenciamento de custos. O de cronograma nós estamos trabalhando para mitigar os riscos e melhorar a segurança, usando a metodologia e a simulação por Monte Carlo. Agora, ao incluir mais ações e recursos, aumentamos os custos que originalmente, se eram 3.000, tiveram um aumento de 5%. Um aumento de 5% nos custos nos deu o dobro da segurança dos prazos. Em função dessa avaliação quantitativa, que a metodologia de Monte Carlo, quando aplicada de forma adequada e com todos os insumos que nós já produzimos ao longo da gestão dos riscos, dos atributos e das priorizações, vão permitir que demos um feedback. Nós vamos dar um feedback ao planejamento de cronograma dizendo: a partir de hoje, o cronograma tem mais duas coisas. O cronograma agora passa a ter mais duas atividades que vão ser gerenciadas e administradas por alguém. Por outro lado, para a gestão de custos, diremos que a partir de hoje, para aumentar a garantia e a segurança do contrato no que diz respeito ao prazo de entrega, nós estamos aqui com um sobrecusto, na verdade seria um custo mais apurado, de 150 unidades monetárias a mais. E com isso, apresentar para o gestor do projeto uma opção. Até então ele tinha um cronograma com um custo. E agora temos um outro cronograma buscando a manutenção do prazo de entrega com um investimento um pouco maior. A aplicação do método de Monte Carlo, então, se faz interessante e se faz mais adequada para a gestão do projeto pelo simples fato de revalidar o cronograma e revalidar o plano de desembolso. Nós não estamos aqui entrando em outros parâmetros como qualidade, contratos, como recursos, mas esse princípio pode ser aplicado a todos os elementos. E esse método de análise de Monte Carlo pode ser aplicado em todos os parâmetros do projeto de forma simultânea e não necessariamente colinear. Aumento de prazo, aumento de custo, aumento de custo, aumento de recursos. Não é uma coisa automaticamente linear. É uma coisa que pode ser modelada por simulação, também dentro dos limites otimista, pessimista e com uma curva de distribuição probabilística adequada. Nós aqui não temos variação do valor dos custos, mas se nós colocássemos aqui possibilidade de variação de custos, nós teríamos o cost para Monte Carlo. Não é o probability, é outro. Vou localizar o campo certo. O cost aqui, esse. E tiro o probability. Aqui. Nós poderíamos ter 1.000 como esperado. 1.000 como esperado. 1.000 como esperado. E ainda analisando a construção, dizer, eventualmente, historicamente, podemos ter até 10% de aditivo contratual. Nunca uma redução. Se nós fizéssemos uma avaliação agora, teríamos outras referências para analisar. O cost já está incluído, então nós podemos pedir não só um relatório probabilístico das durações, como um relatório probabilístico do custo do projeto. Aqui,
Probabilidade, Monte Carlo, método, e aqui eu quero ver o custo do projeto. Então, o custo do projeto de 3.150 não é fato. 3.150 é quase que 0%, porque existe um risco de aditivo contratual aqui na construção. Então, com uma certeza de 80%, 90%, vamos ver aqui, eu teria que solicitar 3.180, e aí nós teríamos aqui um lastro de 150 para garantir prazos e um lastro de R$30 para garantir que não teremos muitas surpresas no orçamento do projeto. E se ainda assim nós, na medida a favor da construção, colocarmos, digamos, um seguro, alguma coisa ilustrativa desse tipo de R$10 a mais para garantir os R$1.000 originais, a gente provavelmente elimina a variação e garante o valor do nosso projeto. O valor do projeto agora passa a ser 3.160 cravado. Não há mais riscos de variação monetária. E o risco de prazo, nós estamos na ordem de 60% de segurança, 40% de risco. Então, acho que dá para ficar claro que a aplicação da metodologia de Monte Carlo, ela prevê realizar a obra, o projeto, o empreendimento N vezes, guardar as informações que ela calculou e jogar dentro de uma avaliação probabilística os resultados que foram conseguidos, de modo que seja possível entender, estatisticamente falando, qual é a maior frequência e qual é a maior taxa acumulada em função dos parâmetros que nós já escolhemos. O processo de simulação de Monte Carlo, como pode ser visto nas nossas tentativas aqui, quando utilizado 1.000 interações, 10.000 interações, 100.000 interações, ele traz alguns desvios, porque o processo de simulação é bem aleatório. Para compensar e reduzir o número de simulações, compensar os desvios para baixo número de simulações, evitando que tenha que se produzir um alto número de simulações, interações, pesquisadores já trabalharam sobre isso e desenvolveram técnicas como o Latent Hypercube que compensam esses desvios. Então, não vamos discutir isso nem abordar, porque seria um preciosismo muito grande. Essa técnica permite fazer com que as simulações sejam mais rápidas, porque diminui o número de interações da metodologia de simulação do Monte Carlo. Então, se houver interesse e se houver um projeto com muitas centenas de atividades ou coisas a serem analisadas, demandaria um tempo e um processamento muito grande da máquina. Se isso fosse necessário, talvez fosse interessante partir para outras técnicas de modelagem probabilísticas ou aditivos da modelagem, como o Latent Hypercube. Quando se fala em pessimista, otimista e mais esperado, e quando se fala em estrada, e rodovia ou projeto, é bom que a gente pense que nós não estamos tratando de azar e sorte, que a estrada no deserto, a estrada no frio, ou que a estrada tropical, ou que o projeto tenha tido azar e por isso demorou mais. As avaliações que são trazidas por conta de históricos de prazos maiores, ou as considerações
que são anotadas ou foram anotadas por condições de prazos menores, ou custos, ou qualidade, elas estão amparadas por não sorte ou azar, por cuidados e ações que foram tomadas para a garantia do sucesso. Quando há um terremoto, é claro, quando há um furacão, ainda que tenha uma probabilidade de ocorrência, ainda que não haja condição de cobrir todos os riscos possíveis, são elementos extremamente radicais. Mas se formos analisar o que acontece, que traz resultados e prazos pessimistas ou prazos otimistas, poderíamos repensar as estimativas de duração e de custos das nossas empreitadas, dos nossos projetos, das nossas obras, pelo aprendizado que já aconteceu, deixando a análise de risco, ainda que pela probabilística na metodologia de Monte Carlo, para riscos realmente que podem acontecer, que estão completamente fora do controle do gestor. Melhoria de produtividade, melhores métodos de construção, entendimento do ambiente, anotação de problemas recorrentes do passado não caracterizam riscos, e sim lições não aprendidas ou profissionais que atuam no desenvolvimento de planejamento sem a experiência necessária para isso. A análise de risco normalmente é feita para aquilo que está fora do controle da equipe, que você não tem autonomia ou que tem variáveis que nem sempre são previsíveis ou conhecidas por conta dos envolvimentos ambientais, políticos, sociais, cambiais ou até mesmo globalizados, né? Então é importante ver que essa história de pessimista e otimista está ligado a um jargão tradicional. O que se fala da árvore decisória, comentamos no começo do nosso trabalho aqui, que ela está muito mais afeta a tomada de decisão em um ou outro do que propriamente numa técnica de valoração e avaliação de riscos a acontecer. Ela está mais afeta à melhor opção de uma ação preventiva. Qual é a ação preventiva dentre 8 ou 9 que trará o melhor resultado, o melhor retorno, o menor custo? Fica assim o recado que, dentre as diversas técnicas quantitativas, os especialistas são os responsáveis que trabalharam o plano de gestão de riscos, que trabalharam o plano de gestão de projetos, que vai dar as orientações para o que usar, como usar, a que nível usar e a quem se reportar. O especialista ele tem que ter o entendimento de várias técnicas, várias ferramentas, vários softwares, para que quando se deparar com uma diretriz, com um plano de gestão de riscos, ele possa atuar em conformidade com o plano. E quando, em montando um plano de gestão de riscos, ele possa, entendendo todos os recursos existentes, escolher o mais adequado para aquele ambiente, para aquele projeto e para aquelas características. O que nós esperamos, então, são resultados que agreguem valor ao plano do projeto. São resultados que tragam de forma quantitativa elementos que comprovem, justifiquem e sejam subsídio para a tomada de decisão. São resultados que aumentem a segurança das variáveis das entradas que nós já falamos. Nesse caso, cronograma, custos, ou qualquer outra entrada que precise ser assegurada ou que tenha que ter referências numéricas justificando o seu estado atual de certeza ou incerteza ou ameaça
e que seja passível mais tarde de tomada de providências para que elas fiquem mais perto do desejado do plano geral de projetos. A análise probabilística do projeto é uma ferramenta poderosa que evita que, na maioria das vezes, evita que as incertezas se tornem certezas e que as consequências atrapalhem os objetivos. Mas o nosso trabalho deve prosseguir nas aulas que vão acontecer ainda, mostrando que, além da análise probabilística, devemos verificar também a tendência dos resultados da análise quantitativa, porque essa análise é cíclica e sobre os mesmos parâmetros que se deseja analisar e garantir. Enquanto o projeto anda, continua e se desenvolve durante a execução, as respostas têm que ser implementadas e monitoradas. E a cada evento que passou, e a cada evento que vai chegar, a análise da segurança do projeto tem que ser refeita e as tendências devem ser analisadas, partindo de um ponto para outro. E essa trajetória tem que ser sempre a favor dos resultados do projeto. Por isso que também a análise quantitativa, de mesma forma que a análise qualitativa é cíclica, é prevista em repetição e ela também possui um processo de controle e de monitoramento. Assim, apenas fazer a análise probabilística do projeto no momento do seu planejamento inicial não dá a garantia de sucesso. Dá a primeira impressão das necessidades e ações para sua garantia. A partir do desenvolvimento e do ato contínuo de produção, novas análises probabilísticas respeitando as mesmas diretrizes e as mesmas referências devem ser feitas para analisar para onde está indo a tendência desses resultados. A saída do nosso trabalho agora é ampliada, como já dissemos antes, nos seus atributos. Quais os orçamentos, quais as reservas de tempo, de prazos, quais as reservas financeiras para suprir eventuais ocorrências ou ações mitigadoras. Esses resultados agora passam a fazer parte e passam a ser atributos da nossa principal saída do gerenciamento dos riscos, que são os riscos listados, classificados, priorizados e acompanhados durante o projeto. Esse curso foi desenvolvido pela Ectus, com o apoio do Conselho Regional de Agronomia e Engenharia do Rio de Janeiro, e é um produto do Spider Project Team, uma secretaria no Brasil do PMI russo.